Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre o quarto domínio esquemático, que é a orientação excessiva para os outros. Neste domínio existem três esquemas predominantes: o esquema de autossacrifício, de subjugação e de busca por aprovação. Quando a gente pensa nesse domínio, ele vai estar relacionado àquela necessidade emocional que é a de validação dos sentimentos, das emoções, olhar para as próprias necessidades e conseguir validar essas necessidades para que elas sejam atendidas. E isso acaba sendo prejudicado, por exemplo, em ambientes onde a criança ela foi criada em contextos onde ela teve que abrir mão da própria necessidade, dos próprios desejos, em função de atendimento das necessidades de outras pessoas. Então, a gente pensa, por exemplo, em perfis de profissionais da saúde, ou aquele perfil onde a pessoa existe um grau de amabilidade muito grande, né? Muito relacionado em meios sociais, meios religiosos. Sempre quando a gente pensa em contextos do cuidado com o outro, né? São ótimos cuidadores que vão estar tendo problemas com esse domínio esquemático. Na maioria das vezes, esses tipos de comportamento acabam sendo mantidos através de alguns benefícios que a pessoa encontra. Então, por exemplo, pode ser a busca por aprovação dos outros, de reconhecimento dos outros, pode ser a busca de conexão com outras pessoas. Então, eu me oriento excessivamente a suprir os outros porque em troca eu recebo uma conexão, um carinho, um afeto. Ou também pode ser através de medo de retaliação. Então eu tenho medo de falar não, da pessoa ficar chateada, de ficar com raiva, medo de criar conflitos, de ter que lidar com conflitos depois. Então muitas vezes a pessoa acaba cedendo, né, ultrapassando ali os seus próprios limites para ir atender de forma excessiva o outro. O primeiro esquema desse domínio é o esquema de subjugação. É comum aí quem tem esquema de subjugação acabar se submetendo excessivamente aos desejos das outras pessoas e sendo extremamente obediente, muitas vezes coagido, manipulado para atender desejos de outras pessoas. E isso muitas vezes pode levar a pessoa a acabar se sentindo presa, coagida, à obediência excessiva ali de outras pessoas, e isso acaba também sendo, né, um atrativo para que pessoas que têm esse perfil mais dominador acabem se aproximando de quem tem esquema de subjugação. Quem sofre com esse problema da subjugação acaba muitas vezes tendo sentimentos invalidados, né? Então a pessoa ela não reconhece os próprios sentimentos, acaba não falando o que ela está sentindo, ou as opiniões dela, ou essa coisa de colocar limites nas relações acaba sendo um desafio imenso para essa pessoa. E muitas vezes isso acaba, né, essa obediência excessiva, acaba gerando uma raiva, né, em situações injustas que essa pessoa vai engolindo, 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 e pode também gerar reações explosivas quando ela não aguenta mais, então engole, 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 chega uma hora que acaba explodindo, ou até comportamentos passivo-agressivos, né, que é uma agressividade ali que eu não assumo que eu tô falando, mas eu faço indiretas. Existe uma série de outros tipos de comportamento que acabam sendo tentativas de dar vazão para sentimentos e pensamentos que não são validados de forma adequada. E existem dois tipos de subjugação. O primeiro tipo é a das necessidades, então por mais que eu tenha necessidades, eu vou acabar escondendo, não vou pedir ajuda, não vou sinalizar para o outro que para mim não tá bom a situação, então eu vou acabar omitindo as minhas necessidades e ficando ali num padrão de obediência para com o outro. E o segundo ponto é a subjugação das emoções, principalmente aí quando a gente pensa na raiva. Então é uma tendência a deixar de lado, fingir que a raiva não está existindo e a manutenção desse padrão de funcionamento. O segundo domínio que eu vou trazer para vocês é o do autossacrifício. Então, como o próprio nome já fala aí, a pessoa ela vai acabar sacrificando alguns aspectos importantes para ela ali, deixando de lado as suas próprias necessidades. Então eu deixo de atender as minhas necessidades ali e vou correndo ali atender as necessidades do outro. Isso é feito de forma voluntária pela pessoa, então ela escolhe deixar as próprias necessidades de lado para ir atender a necessidade do outro. Muitas vezes, né, isso vai estar ligado com um fazer de tudo para não ver os outros sofrerem, não verem os outros passando necessidades, tendo dificuldades.
e aí existe uma responsabilização excessiva por tudo que rodeia essa pessoa. Então, essa responsabilidade, eu me sentir responsável por tudo e todos, faz com que eu tente salvar todo mundo, né? Então eu abro mão de todos os aspectos ali que seriam relevantes para mim e eu vou em busca ali de atender as necessidades dos outros, não respeitando os meus limites. Quem tem autossacrifício muitas vezes acaba sentindo a dor do outro ali, o sofrimento do outro como se fosse seu. Então existe tanto sofrimento quando eu vejo alguém passando por uma dificuldade, algum amigo, alguma pessoa, e você pensa assim, ai, tadinho, né? Vou ali ajudar, vou ali fazer uma coisinha ou outra. E muitas vezes a manutenção desse padrão de funcionamento pode gerar na pessoa uma sensação de abuso, de se sentir usado, de estar disponível quando o outro precisa, mas aí quando eu preciso, quando a situação fica um pouco mais complicada ali nas minhas necessidades não atendidas, eu acabo não encontrando ninguém que está tão disponível quanto eu, né? Então isso gera aí um sentimento de solidão, né? De abuso, de ser usado, e é tudo fruto aí de um desequilíbrio nas relações entre dar e receber. O terceiro e último esquema desse domínio vai ser o esquema de busca por aprovação. Então, nesse esquema, a orientação ela é excessiva no outro, mas é como se eu buscasse ali no olhar do outro uma referência de valor. Então, eu busco, através do seu olhar, ter uma referência de quanto que eu valho, quanto que eu sou boa ou não. Então, eu me preocupo excessivamente com o que os outros pensam. Muitas vezes isso acaba também gerando uma preocupação excessiva com a aprovação, né? Uma busca de aprovação social, busca por status, uma preocupação com aspectos de aparência ali excessiva também, que pode gerar muito sofrimento e prejuízos na autoestima desse sujeito. A autoestima acaba sendo prejudicada porque quando você tem essa busca por aprovação excessiva, você acaba não validando o que você mesmo pensa, o que você mesmo sente, e muitas vezes acaba seguindo comportamentos, coisas ali que você nem necessariamente gosta, mas que você percebe que tem um valor social para as pessoas que estão em volta de você. Então, muitas vezes isso gera uma não autenticidade de valores, de desejos que levam essa pessoa a sempre deixar a sua própria autoestima na mão do outro. Quando a gente pensa na origem familiar típica desse domínio, sempre vai estar relacionada a ambientes onde eu não fui estimulada a olhar para as minhas próprias necessidades, valorizar ali o que é importante para mim, os meus desejos, as minhas inclinações naturais, né, as minhas preferências, e saber colocar isso numa roda ali de amigos, né? Quando a gente pensa, você gosta de dar o exemplo da pizza, né? Quando você vai com os amigos comer pizza, você fala assim, ah não, pra mim qualquer coisa tá bom, pode escolher, né? Pra mim qualquer coisa serve. Então essa supressão de desejos, né, de preferências acaba acontecendo muito para quem tem esquemas nesse domínio. Outros contextos também acabam prejudicando essa necessidade de validação emocional. Então, contextos onde existem pessoas doentes, né, pais adoecidos, irmãos que dão trabalho, contextos conturbados, onde eu olho assim quando criança e penso, nossa, tá tão difícil, eu acho que eu não posso dar mais trabalho aqui, eu preciso tentar ajudar, eu preciso tentar salvar todo mundo. Então é aquela criança que ela é boazinha, que ela fala que tá tudo bom, engole as próprias necessidades, não valida aquilo e fica sempre tentando amenizar o sofrimento, a dor do outro, cuidar do outro, abrindo mão de si mesmo e deixando o outro passar na frente. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos. Um grande beijo!